Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves, em mais um vídeo de sistemas de controle e automação, onde neste vídeo nós vamos entender a construção das funções de transferência de malha aberta, funções de transferência de ramo direto, função de transferência de malha fechada, e nós vamos também aqui determinar um controlador de forma com que o nosso sensor agora, ele não tem apenas um ganho. Além do ganho, ele também vai ter uma constante de tempo, e nós vamos precisar montar a função de transferência de maneira com que essa constante de tempo que o sensor vai trazer para nós aí, ela vai ter uma interferência direta no processo de controle, no sistema de controle, né? Então, começando aqui, montando a equação do sistema em malha aberta, nós temos que pensar no seguinte: no sistema em malha aberta, ele vai sempre relacionar o que nós temos aqui em termos de ganho, que seria ao longo dessa linha, com a realimentação. No caso aqui, essa realimentação é onde nós vamos ter o nosso sensor. Nós já vimos em alguns outros vídeos aí. E pensando no sistema em malha aberta, vamos chamar aqui, para poder obter essa função de transferência, nós vamos fazer o quê? Na malha aberta, nós não vamos ter esse E de S. Nós vamos ter direto o R de S entrando na nossa função G de S, que seria a nossa função do processo, e se tiver um controlador, também vai estar atuando direto esse valor de R de S. E ele vai relacionar com quem? Com C de S. Então, para isso, nós teríamos o quê? Nós teríamos que C de S, que seria este valor que nós temos aqui, ele vai ser igual ao teu G de S, vezes o H de S, que seria esse ganho, vezes a entrada, que seria R de S. Lembrando que na malha aberta nós não temos essa parcela de E de S, nós não teríamos aí o erro, né? Então, fazendo a relação de saída com entrada, então a saída seria C de S e a entrada seria R de S. Então C de S sobre R de S, eu peguei esse R de S e passei para cá dividindo, ele vai ser o quê? Vai ser o G de S vezes o H de S. Essa seria a nossa função de transferência de malha aberta. Quando nós falamos em função de transferência de ramo direto, função de transferência de ramo direto é só observar a linha que nós temos na parte superior, onde temos a análise de E de S e Y de S. Então, podemos escrever que Y de S vai ser o quê? Vai ser o G de S vezes o E de S. Fazendo saída pela entrada, que no caso aqui é Y de S, sobre o E de S, que é a entrada, vai dar o valor de quem? O valor de G de S. Essa seria a função de transferência de ramo direto. Agora, no caso da malha fechada, nós temos que pensar nas possibilidades que ocorrem para esse sistema de controle. Então, malha de fechada, nós podemos determinar o quê? Que Y de S vai ser igual ao E de S vezes G de S, que nós já temos daqui, né? Então, Y de S é igual o G de S vezes o E de S. Essa seria uma primeira condição. Uma outra condição é analisando esse erro aqui. Então, esse erro vai ser o quê? Ele vai pegar o R de S na entrada e vai subtrair do C de S. Então, eu posso escrever que E de S é igual a o R de S, que é a entrada, menos o que nós temos aqui em C de S. Além disso, C de S, ele é o quê? Ele é o Y de S vezes o H de S. Então, C de S vai ser o Y de S vezes o H de S. Vou colocar números aqui para ficar mais fácil, né? Então, vou pegar aqui uma equação que eu vou chamar de 1, uma outra equação que eu estou chamando aqui de 2, e a terceira equação aqui, 3. Pegando essa equação 1 aqui, nós podemos fazer o quê? Nós temos o erro já caracterizado aqui embaixo. Então, eu posso fazer 2 substituindo em 1. Então, fazendo essa substituição de 2 em 1, nós vamos ficar com Y de S é igual ao G de S
que multiplica quem? Que multiplica o erro. Quem é o erro? É o R de S menos o C de S. Aqui nós podemos até aplicar o quê? Podemos até aplicar a distributiva, né? Então, Y de S vai ser G de S, que multiplica R de S, menos G de S, que multiplica C de S. Ainda nós temos que C de S é Y de S vezes H de S. Então, vou substituir essa 3 dentro dessa equação aqui. Então, vai ficar que Y de S é igual o G de S vezes o R de S menos G de S vezes C de S. C de S, no caso, seria Y de S vezes o H de S. Aplicando a distributiva aqui, nós vamos ficar com Y de S igual a G de S vezes R de S menos G de S, Y de S vezes H de S. Vou levar tudo para o outro lado, aqui, ó, o que tem Y de S, para eu poder isolar. Então, Y de S mais, jogando esse cara para o outro lado, G de S vezes Y de S vezes H de S vai ser igual a G de S vezes R de S. Colocar o Y de S em evidência, vai ficar Y de S por Y de S vai dar 1, mais GYH dividido por Y vai dar GH. Então, G de S vezes H de S é igual a GS vezes R de S. Como eu quero saída pela entrada, vou passar esse R para cá. E isso aqui vai vir para o outro lado. Então, vai ficar aqui Y de S sobre a entrada, que é R de S, é igual a G de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. Importante observar o seguinte, ó. A função de transferência de malha fechada, eu poderia chegar aqui e já falar para vocês o seguinte. Ela vai ser a função de transferência de ramo direto, que é o que está aqui, ó. Função de transferência de ramo direto, dividido por 1 mais a função de transferência de malha aberta. A função de transferência de malha aberta está aqui. Então, eu já poderia colocar isso aí direto, que é exatamente isso que acontece, né? A função de transferência de malha fechada, ela vai ser sempre a função de transferência do ramo direto dividido por 1 mais a função de transferência de malha aberta. Essa é a equação que nós podemos caracterizar o nosso sistema em termos de função de transferência. Agora podemos fazer uma aplicação aqui com isso, para depois fazer a simulação utilizando o Scilab, né? Então aqui no nosso processo, nós temos aqui um G de S aí no nosso processo, que ele vai ser 50 dividido por 0,S mais 1. Observa aqui que nós temos uma constante de tempo do processo que é de 0,1 minutos. E o ganho que nós temos aqui é de 50. Aí nós temos aqui um sensor que ele traz na especificação uma leitura de 100 graus Celsius a 150 graus Celsius, fazendo o quê? Numa leitura de 4 a 20 mA, com uma constante de tempo igual a 1,2 minutos. Nós vamos definir o ganho desse sensor. Como é que a gente define o ganho desse sensor? Nós vamos pegar o sinal que ele está recebendo aqui, que no caso é a corrente, e nós vamos dividir pela variação de temperatura. Nesse processo aqui, nós estamos pensando em controlar, manter a temperatura desse tanque em 120 graus. Tá? Então essa seria a nossa condição aí, para poder fazer uma análise. Então vamos calcular o ganho aqui desse sensor. Então, eu vou pegar aqui, fazendo o H, ele vai ser igual a 20 menos 4, que seria a variação de corrente. Se você tivesse o sensor aqui com variação de tensão, você também faria a mesma ideia, tá?
pegaria a variação de tensão. Geralmente esses sensores trabalham ou de 4 mA a 20 mA ou de 5 volts a 10 volts. Então essas seriam as condições aí. E aqui embaixo nós temos a variação de temperatura, 150 menos 100. Aqui nós vamos chegar em 16 dividido por 50, nós vamos ter aqui 0,32. Esse aqui seria o nosso ganho do sensor. Porém, ele tem uma constante de tempo. Então, no sensor, agora, que aqui eu vou chamar de H de S, por enquanto, ele vai ser o quê? Ele vai ser um 0,32, que é o ganho, sobre 1,2S mais 1. Nós temos uma outra constante de tempo aqui, que é a constante de tempo do sensor. Como eu vou trabalhar com realimentação unitária para facilitar na hora do projeto do controlador, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui no diagrama de blocos, eu vou colocar o controlador. Então aqui ainda não vou estabelecer nenhuma grandeza para ele, vou chamar só de GC de S. Aqui nós vamos colocar no nosso processo exatamente o que? As funções de transferência que envolvem o processo e o nosso sensor. Porque o sensor ele vai fazer parte do nosso sistema. Então, se eu fizer aqui, ó, 50 vezes 0,32, nós vamos ter aqui no numerador 16. Aqui eu vou ter 0,1S, 0,1S mais 1 e 1,2S mais 1, que seria do sensor. Ele vai gerar uma saída, e aí nós podemos colocar aqui uma realimentação unitária, para poder facilitar o nosso trabalho com relação à simulação. Lembrando que a realimentação unitária aqui ela vai ser negativa, nós vamos ter uma entrada aqui que ela é positiva. Só lembrando, né? Aqui é R de S, aqui vai gerar um erro, aqui nós vamos ter o nosso C de S, e aqui nós vamos ter o nosso Y de S. E agora nós vamos determinar o nosso controlador. Neste vídeo, nós vamos pegar um bloco que está pronto lá no Scilab, já em termos do tipo do controlador. Antes disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a multiplicação dos termos aqui dentro, né? 0,1 vezes 1,2S, 0,1 vezes 1, 1 vezes 1,2, 1 vezes 1. Então, este bloco aqui, eu posso trabalhar como se fosse um sistema de segunda ordem. Então, esse sistema aqui eu posso escrever de que forma? Ó, 16 dividido por 0,12S quadrado mais 1,3 vezes S mais 1. Então, aqui nós temos nossa função de transferência. E observa que aí é um sistema de segunda ordem. Precisamos agora, lá no nosso bloco, nós vamos trabalhar com um controlador que é chamado de PID. Controle proporcional, controle integral. O proporcional nós já vimos em um vídeo, proporcional e integral nós vimos em outro vídeo, e agora nós vamos ver a adição da parte derivativa, o que ela vai provocar no nosso sistema. Para poder relembrar e saber quais os valores que nós vamos colocar como ganhos aí, nós vamos pensar de que maneira? Nós vamos pensar sempre nas constantes de tempo, inicialmente. Então, o nosso ganho Kp, eu vou pegar o nosso ganho do processo, tá? Que seria o K, ou melhor, antes disso, nós vamos pegar a constante de tempo aí mais lenta, seria 1,2. Então, eu vou pegar aqui, ó, tal 1, que seria a nossa constante de tempo mais lenta, dividido aqui por nossa constante do processo, vezes o que nós estamos pensando como constante de tempo para o nosso sistema. A parte integral, nós vamos chamar o nosso TI, nós vamos pegar a nossa constante de tempo mais lenta. E o nosso TD, que seria o tempo derivativo, nós vamos pegar a outra constante de tempo, a mais rápida, que seria o quê? Que seria aqui o 0,1. Esses valores nós vamos atribuir dentro do Scilab e ver o comportamento. Primeiro eu vou simular só P, depois eu vou simular PI,
e depois eu vou simular P e D para poder ver qual é o comportamento do processo. Então, substituindo aqui, o Kp vai ficar 1.2 dividido pelo 16, que é a constante de tempo do nosso processo. Vou colocar aqui como 0,05 a constante de tempo que nós queremos aqui para o sistema. Isso aí vai dar um Kp igual a, deixa eu fazer aqui, 1,5. O nosso TI eu vou pegar ali como sendo 1,2 e o nosso TD eu vou pegar como sendo 0,1. Ó, 1.2 que está aqui, que é o mais lento, e 0,1 que é o mais rápido. Então assim, sempre posso usar isso? Vai depender muito do sistema. Normalmente nós partimos primeiro dessa ideia. Existem outras formas para a gente poder chegar em outros resultados para poder fazer o controle do processo. Então agora nós vamos fazer a simulação utilizando o Scilab com estes valores. Eu montei o bloco, coloquei aqui o bloco PID. Esse bloco PID ele vai estar disponível, aqui ele já aparece na minha parte de blocos mais recentemente utilizados. Vamos poder encontrar o bloco PID aqui em sistemas de tempo contínuo. Ele já tem um bloco pronto do PID. Nosso sistema ali nós já caracterizamos como 16, foi exatamente aquilo que nós definimos, né? 16, 0,2S quadrado mais 1.3S mais 1. Aqui nós vamos começar a fazer as alterações dos valores do proporcional, integral e derivativo e poder observar o comportamento do processo. A nossa entrada aqui vai ser uma entrada de 120 graus, como eu falei, de temperatura. Aqui eu algumas perguntas com relação a isso, como colocar o nome no gráfico. É aqui embaixo, ó, Name of Scope, Label, ID. Aqui você pode colocar o seu nome. Então vou colocar aqui, ó, temperatura de saída. Vou definir aqui como y máximo 200, y mínimo 0, para a gente poder observar. O tempo aqui, eu vou até aumentar um pouquinho, vou colocar como 20 segundos, o tempo de repetição. No nosso clock eu vou definir como ponto 01, aqui como 0. Na simulação, eu vou lá em configuração, eu vou definir aqui como 20 segundos, o tempo final de integração. Controlador aqui, agora nós temos um ganho unitário, né, uma realimentação unitária, porque nós já definimos todo o nosso sensor aqui no nosso bloco. Coloquei um MUX aqui para poder observar o comportamento em relação ao que eu vou colocar na entrada, que seriam 120 graus, para poder ver o comportamento da saída. Então, começando a simulação, primeiro eu vou configurar o PID. Então, estou começando aqui, ó, com o valor que nós calculamos, né? O valor proporcional que nós calculamos, que seria o Kp, foi de 1,5. Vou começar com integral igual 0 e derivação 0, para a gente poder entender o que cada um causa na montagem do sistema. Vou iniciar a simulação só com o proporcional. Observa que o controle proporcional, como nós já vimos em vídeo anterior, ele tem o que? Ele gera um erro. Então ele pode até antecipar a resposta, mas ele vai gerar um erro em relação ao que nós queremos. Então nós estamos querendo aqui 120 graus, ele está trazendo aqui na resposta, em regime permanente, ele está trazendo 115.2. Então ele tem um erro aí. Se a gente pegar for observar no outro ponto, a gente vai ver que também tem lá o 115.2. Então ele não vai atingir a resposta que nós queremos, que seria 120 graus. O que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui agora para minimizar esse erro. Que é o que? Controle integral. Então lá nós definimos que seria o que? Um tempo integral, constante de tempo mais lenta, 1.2 minutos, que é exatamente a constante de tempo do sensor. E mantém a parte derivativa 0. Vou simular novamente e vamos ver o que vai acontecer. Observa que agora o erro desaparece, porém ele tem algumas oscilações aqui no início, né? Então ele está demorando ali para poder entrar em regime permanente até chegar a atingir a temperatura que nós queremos. Então vamos aqui fazer a análise. 119.965, 997... 120. Então ele demora aí um certo tempo para poder atingir
a temperatura. O erro que é gerado é muito pequeno aqui ao longo do processo, do início do processo, mas é uma coisa que nós temos que considerar, né? E por fim, nós vamos fazer uma simulação colocando aí o fator derivativo. Então, no fator derivativo, nós pegamos a constante de tempo ela mais rápida, que seria o ponto 1. O efeito aí, vocês vão perceber o seguinte, que este cara, que é a derivação, ele tem uma característica de antecipar a resposta. Observa aqui, ó. Ele vai conseguir antecipar a resposta. Vou trazer aqui para poder ver qual é o valor da temperatura nesse ponto, ó. 122,47, 0,32, 0,12, 0,03, 0,01. Mas observa que aqui não tem tanta oscilação. Ele está demorando aqui também para poder chegar. Então, isso é uma característica que nós vamos ter de estudar e verificar como fazer para trazer essa resposta para a melhor condição em termos dessa temperatura que nós queremos controlar. Então, nós já temos aqui um caminho onde nós partimos das constantes de tempo para poder obter alguns resultados iniciais. E agora nós vamos entrar num próximo vídeo, nós vamos começar a verificar como fazer esse tipo de consideração e verificação das constantes a serem utilizadas nesse controlador. Por enquanto é só, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, deixe seu like, faz inscrição no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.